Davi, um dos maiores reis da história de Israel, músico talentoso, poeta e compositor de diversos salmos. Davi colecionou feitos em sua vida, lutou contra ursos e leões, venceu Golias, se tornou um dos maiores reis da história de Israel, onde ampliou a nação, criou um exército forte e fez a nação prosperar grandemente. Além de tudo isso, Davi foi escolhido por Deus e, como se não bastasse, foi um homem segundo o coração de Deus. O sucesso de Davi foi tão grande que em 1 Crônicas 29 e 28 vemos o seguinte relato: "E morreu Davi numa boa velhice, cheio de dias, riquezas e glória." Diante desses grandes feitos, vêm as perguntas. Quais são os segredos do sucesso de Davi? Quais são as lições que a vida de Davi apresenta? Por que Davi prosperou tanto? Se você quer saber quais são as respostas para essas perguntas, continue comigo e conheça os 7 segredos do sucesso de Davi. Tudo na paz? Para quem não me conhece, me chamo Samuel Vinícius e este é o Vamos Prosperar, canal focado em finanças à luz da Bíblia. Se este assunto é do seu interesse, faço o convite para que se inscreva nesse canal. Indo direto ao assunto, para entendermos quais são os segredos do sucesso de Davi, precisamos primeiro entender, mesmo que de forma resumida, quem foi Davi. Então vamos lá. Davi era o filho mais novo de Jessé, pastor de ovelhas e um músico talentoso. Ele viveu no reinado de Saul, mas quando Deus rejeitou esse reinado, o profeta Samuel foi enviado para ungir um dos filhos de Jessé, seu pai, como rei de Israel. Apesar de, aos olhos humanos, os irmãos de Davi serem mais aptos ao reinado, Deus escolheu Davi como rei de Israel. Entretanto, mesmo com essa unção ministrada por Samuel, sua trajetória até assumir o reinado foi longa. Davi trabalhou para o rei Saul como escudeiro e músico, se tornou guerreiro famoso por derrotar Golias e ainda foi perseguido por Saul, o que o fez se tornar fugitivo do rei. Depois de muitos acontecimentos, Davi se tornou rei sobre as 12 tribos de Israel, o que aconteceu após a morte de Isbosete, filho de Saul, que tinha assumido o trono de Israel no lugar de seu pai. Após esse resumo, vale uma ressalva. Davi, como todos nós, cometeu erros. Então, fique claro, meu objetivo não é endeusar Davi, ou passar a ideia que ele foi uma pessoa perfeita. Afinal, somente Deus é perfeito. Meu objetivo é apresentar os fatores que contribuíram com a prosperidade financeira de Davi, pois este é um canal que gira em torno do assunto finanças à luz da Bíblia. Feito essa ressalva, e esse breve resumo, estamos aptos para entendermos quais são os 7 segredos do sucesso de Davi. O primeiro destes segredos é que Davi trabalhava constantemente. Pense comigo, quando Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé, o que Davi estava fazendo? Estava trabalhando, apacentando as ovelhas. Quando Davi ouviu os insultos de Golias à nação de Israel, o que ele estava fazendo? Ele estava trabalhando, levando alimento a seus irmãos. Quando Saul foi atormentado por um espírito mau, chamou Davi para o quê? Para trabalhar, tocando harpa para o rei. Eu poderia me estender falando de diversos momentos onde vemos Davi trabalhando, mas creio que você já entendeu onde quero chegar. Creio que você já compreendeu que um dos segredos do sucesso de Davi foi o trabalho. Entretanto, muitos são os que desejam nunca mais trabalhar. Muitos são aqueles que desejam viver de sombra e água fresca. Já outros, mesmo não podendo, se negam a trabalhar. Também existem aqueles que detestam o trabalho e trabalham o mínimo possível. Algumas verdades bíblicas precisam ser ditas. A primeira delas é que o trabalho foi criado pelo próprio Deus. Podemos ver isso em Gênesis 2,15, onde Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e guardar. A segunda verdade é que o trabalho conduz à prosperidade. Vemos isso em Provérbios 14:23, em Provérbios 12:24, em Provérbios 13:11 e em diversos outros versículos. E a terceira verdade que precisa ser dita é que devemos trabalhar como se Deus fosse o nosso patrão, pois essa é a recomendação bíblica. Confira comigo. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23. Nesse momento, peço que reflita sobre como você tem trabalhado.
Faça uma autoavaliação. Veja se você tem sido um bom trabalhador, se tem trabalhado como se fosse para Deus, se você tem sido o melhor profissional que pode ser. Segundo segredo do sucesso de Davi. Davi enfrentava seus problemas e dificuldades. Em 1 Samuel 17, 34 e 35 está escrito: Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai. E quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria e o matava. Mencionei anteriormente que Davi era trabalhador. E, como você acabou de ver, um dos seus trabalhos foi como pastor de ovelhas. Mas note que esse trabalho, assim como todos os outros, apresentava dificuldades. No caso de Davi, duas dificuldades conhecidas eram os ursos e leões. Ao pastorear suas ovelhas no campo, longe dos holofotes e da atenção da sociedade, Davi se deparava com animais que ameaçavam o sucesso de seu trabalho. Algo parecido certamente acontece com você. Veja, é provável que você também passe por dificuldades que ameaçam sua vida financeira. Dificuldades no trabalho, na família, na administração financeira, entre muitas outras. Diante dessas dificuldades, você tem duas alternativas: enfrentá-las assim como Davi ou desistir de lutar. Meu incentivo é que você enfrente-as. Meu incentivo é que você não se dê por vencido diante dos problemas. Meu incentivo é que você consagre ao Senhor seus objetivos e enfrente suas adversidades. Há uma frase atribuída a Henry Ford que diz: há mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Pense nisso, pense nas suas metas e objetivos, pense na sua missão, pense no seu chamado, pense naquilo que Deus mandou que você faça. É certo que você enfrentará dificuldades, mas como se diz, não há vitória sem luta. Vamos ao terceiro segredo do sucesso de Davi. Mas se você está gostando do que está vendo aqui, deixe seu gostei e se inscreva no canal. E me siga também no Instagram e no Facebook, em ambos é @vamosprosperar. Terceiro segredo do sucesso de Davi. Davi trabalhava diligentemente, mesmo em trabalhos aparentemente menores. Veja 1 Samuel 16, 21. Davi foi apresentar-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Antes de se tornar rei de Israel, Davi teve muitos trabalhos braçais e até mesmo trabalhos considerados de menor relevância. Na casa de seu pai Jessé, era pastor de ovelhas. No palácio do rei Saul, era músico, servo e escudeiro do rei. Note algo, essas tarefas não pertenciam ao mais alto escalão daquela sociedade. E mais, Davi trabalhou nelas mesmo depois de ser ungido por Samuel para ser rei de Israel. Imagine, você é ungido para ser rei de seu país, mas ao invés de governar, você trabalha no campo sendo pastor de ovelhas. Trabalha levando alimento para seus irmãos e trabalha até mesmo servindo o rei. Percebe a diferença entre o que Davi seria para o que ele estava fazendo? Pensando nisso, preste muita atenção no que vou dizer, pois o que direi pode mudar a sua vida. Sonhe grande, mas comece pequeno. Faço questão de enfatizar isso, pois muitos cristãos querem começar por cima, querem começar com os melhores cargos, os mais altos salários, sendo poderosos ou mesmo famosos. É claro que este não é o princípio bíblico, muito pelo contrário. É por isso que a Bíblia nos recomenda em Zacarias 4:10 para não desprezarmos os pequenos começos. Quarto segredo do sucesso de Davi. Diante de decisões importantes, Davi escolhia o que conhecia. Existem muitos momentos extremamente decisivos em nossas vidas. Momentos em que ficamos diante de decisões que mudarão para sempre nossas vidas, inclusive que mudarão também nossas finanças.
Como exemplo, podemos citar a compra de um imóvel, a escolha de uma profissão, a abertura de um negócio, entre outras. O ponto é que, infelizmente, muitos tomam essas decisões sem a mínima noção do que estão escolhendo. Muitos decidem comprar imóveis em bairros que não conhecem. Muitos escolhem profissões sem a menor ideia de como é a carreira nelas. Muitos abrem negócios em ramos que não possuem menor conhecimento. A história de Davi nos ensina que, em momentos decisivos, precisamos escolher e fazer aquilo que já testamos. Continue comigo e você vai entender. Em 1 Samuel 17, 38 e 39, vemos o seguinte: Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Davi estava diante de um momento decisivo, onde enfrentaria Golias. Era vida ou morte. Diante disso, tentaram vesti-lo com a armadura típica dos guerreiros, mas Davi não tinha a menor experiência com a armadura. Sendo assim, ele decidiu fazer o que já tinha feito. Ele decidiu fazer o que já conhecia, ele decidiu fazer o que ele já tinha testado e sabia como fazer. Então, amigo e amiga, diante de momentos decisivos, teste antes de escolher. Quer comprar um imóvel? Procure saber antes como é a vida no bairro em questão. Vai abrir um negócio? Busque conhecer como é a área de atuação do seu negócio. Pretende se casar? Conheça seu parceiro ou parceira. Quinto segredo do sucesso de Davi. Davi era uma pessoa firme em suas palavras. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua, e quem bem a utiliza come do seu fruto. Davi conhecia essa verdade, tanto que vemos em vários momentos ao longo de sua vida o poder das palavras sendo bem utilizado. Um exemplo deste fato pode ser observado na aliança de amizade feita com Jonatas, filho de Saul. Davi teve tanto zelo por sua palavra que, quando Jonatas morreu, buscou saber se seu amigo deixou algum descendente. Foi aí que ele encontrou Mefibosete, filho de Jonatas, que era aleijado das duas pernas. Em honra à sua palavra e por amor a seu amigo Jonatas, Davi restituiu todas as terras de Saul a Mefibosete e ainda o deu um lugar em seu palácio. Isso ganha uma proporção ainda maior quando levamos em conta de que o costume naquela época era do rei matar todos os descendentes do rei anterior. Ou seja, o esperado era que Davi matasse Mefibosete, mas não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque Davi zelava por sua palavra. Assim nós também devemos fazer. Devemos zelar pelo que falamos. Se é sim, que seja sim. Se é não, que seja não. Sendo direto, se você quer ter uma vida financeira mais próspera, você precisa ser firme e fiel em suas palavras. Trazendo para o dia a dia, se você se comprometeu financeiramente com alguém, cumpra sua responsabilidade. Como a Bíblia diz em Romanos 13:8, a ninguém devais coisa alguma. Se você se responsabilizou em cuidar da posse de outra pessoa, cuide bem dessa posse. Assim como está em Lucas 16:12, se não vos torneis fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Se você assumiu a responsabilidade de constituir uma família, cuide bem da sua família. Inclusive, cuide bem dela financeiramente, assim como está em 1 Timóteo 5:8. Se alguém não fizer provisões para os seus próprios e especialmente para os membros de sua família, tem repudiado a fé. Sexto segredo do sucesso de Davi. Davi era habilidoso no que fazia. Leia comigo Provérbios 22, 29. Você já observou o homem perito em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. Após esse versículo, peço novamente que preste muita atenção no que vou dizer. Você precisa ser bom no que faz. Se você é contador, que seja o melhor contador que pode ser. Se é nutricionista, que seja o melhor nutricionista que pode ser. Se é padeiro, que seja o melhor padeiro que pode ser. Agora, por que você precisa ser bom no que faz? Porque quem é bom é promovido.
Quem é bom não trabalha para gente obscura. Quem é bom aumenta suas chances de ter uma boa vida financeira. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Davi era um músico tão bom que foi recomendado ao rei Saul. Ou seja, por ser perito, foi promovido ao serviço real. Assim como lemos em Provérbios 22:29, o perito será promovido ao serviço real. Então, faça como Davi, seja perito em seu trabalho. Sétimo e último segredo do sucesso de Davi. Davi obedecia a Deus. Leia comigo Atos 13:22. Levantou-lhes como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Confesso que fico maravilhado com esse versículo. Imagine o próprio Deus falando que Davi era um homem conforme o seu coração. E como se não bastasse, o Senhor ainda fala que Davi executará toda a sua vontade. Seja o que for que Deus mandar, Davi vai fazer. Peço a Deus que eu e você sejamos como Davi, que possamos ter um coração conforme ao coração de Deus, ao ponto de fazermos tudo o que Ele nos disser. A obediência é sem dúvida alguma um dos principais segredos do sucesso de Davi. É como está em Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então eu te encorajo a seguir o que Deus te disse. Mesmo que aparentemente não seja o melhor caminho, faça o que Deus mandou que você faça, pois Ele tem o melhor para você. Estes são os 7 segredos do sucesso de Davi. Primeiro, Davi trabalhava constantemente. Segundo, enfrentava suas dificuldades. Terceiro, trabalhava diligentemente, mesmo em trabalhos aparentemente menores. Quarto, diante de decisões importantes, Davi escolhia o que conhecia. Quinto, era firme em suas palavras. Sexto, era habilidoso no que fazia. Sétimo, obedecia a Deus. Saiba que esse conhecimento tem poder para mudar por completo a sua vida espiritual, familiar e também financeira. Então, tire um tempo e reflita sobre cada um desses segredos. Mais do que isso, trace um plano para mudar o que for preciso mudar em sua vida. Se você deseja realmente ter uma vida financeira mais próspera e alinhada com os princípios bíblicos sobre finanças, assista a aula gratuita onde revela como sair das dívidas, aumentar sua renda e conquistar a liberdade financeira por meio de princípios bíblicos. Basta acessar o primeiro link na descrição. Se gostou do que viu aqui, deixe seu gostei e se inscreva no canal. Tem alguma dúvida, sugestão ou elogio, deixe seu comentário logo abaixo. No mais, forte abraço e fique na paz do Senhor.